Só um minutinho, que às vezes demora para começar a gravar. Aí, tá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de circuitos elétricos 1, né? Começar, então, pelos conceitos básicos aí. Eu sou o professor Jonas Roberto Tibola, tá? Mostrar um pouquinho da ementa da disciplina, né? Então, nós somos, deixa eu ver, vou passar para frente, são 6 unidades, né? Então, sendo que temos aqui a primeira parte, introdução, né? São os conceitos básicos, né? Corrente, tensão, carga, energia, potência, rendimento, fontes de tensão e corrente. Então, são os conceitos básicos. Depois, nós vamos começar a ver circuitos resistivos, né? O resistor, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, lei de Joule, tá? Leis de Kirchhoff, ok? E depois, a gente começa, então, os circuitos elétricos mesmo, né? O que são os circuitos elétricos, os dispositivos de medição, voltímetro, multímetro, a voltímetro, amperímetro, teorema de Kennedy, teorema de Norton, Thevenin, máxima de transferência de potência, superposição. Aqui, maior parte da disciplina é aqui, né? Métodos nós, malhas e ramos, que são os métodos mais importantes aí de circuitos elétricos, né? Então, vai ficar mais ou menos assim a divisão das provas, né? Isso foi no ano passado, num ano normal, né? Então, aqui as provas, eu vou tentar deixar mais ou menos assim ainda. Talvez a gente não faça bem no horário da aula, mas tem que ter alguma avaliação com um tempo pré-determinado ali para vocês tentarem fazer naquele tempo, tá? Aí fica mais ou menos nessa divisão aqui. Primeira parte mais básica ali, depois, segunda prova é os métodos de solução, né? Primeira prova entra até a associação de resistores, mais ou menos. Daí a segunda prova é as leis de Kirchhoff e os métodos de solução. Terceira prova são os teoremas, tá? Os 3 teoremas aqui. E daí, depois a gente vai para a última parte, que são os circuitos de primeira e segunda ordem, tá? Que são circuitos contendo resistores, capacitores, indutores. Tá? Então, esses aqui são as últimas, a última parte do conteúdo. Tá? Então, aqui tem circuito RC, RL, RLC. Essa parte aqui, pessoal, é a parte mais difícil da disciplina, porque vocês estão vendo, vocês estão recém vendo cálculo, tá? Quem está fazendo a disciplina de cálculo ainda, né? Então, estão recém vendo a disciplina de cálculo, então fica bem complicado de ver essa parte aqui. Tá? Nas engenharias, geralmente, a disciplina de circuitos 1 ela é vista um pouco adiante ainda. Primeiro é feito cálculo, equações diferenciais, e depois é visto circuitos. Nós aqui não dá, porque o curso é muito curto, né? 3 anos. Então, acaba que circuitos têm que ser feito logo no início para dar tempo de as outras disciplinas avançarem. Então, essa parte aqui é a parte mais complicada, a parte que a maioria dos alunos tem dificuldade e é compreensível, né? Porque falta um pouco de conteúdo. Eu faço o máximo que dá para fazer aqui, tá? Então, aqui, o que que acontece? Voltando aqui, ó. Essa primeira parte, pessoal, como é uma parte que envolve resistores, associação de resistores, muitos de vocês talvez já viram até no ensino médio, tá? Não vou dizer que no ensino médio do terceiro ano do ano passado, porque ano passado foi complicado, mas muitos viram essa parte no ensino médio, tá? E daí o que acontece é que a pessoa, essa parte é muito fácil, é muito fácil, muito fácil, e daí vão deixando de estudar a parte inicial aqui, e daí quando chega nos outras, quando chega na terceira prova aqui, pessoal, já tá complicado de compensar a nota, porque a terceira aqui é uma das mais difíceis também, tá? A segunda, não sei qual que é mais difícil, a segunda aqui é bastante trabalhosa, a primeira é mais tranquila, tá? Então a primeira é mais tranquila, o pessoal acaba todo mundo indo bem, isso gera uma certa ilusão nos alunos que a disciplina vai ser fácil. Tá? Então, não caio nessa ilusão aí que essa prova aqui é naturalmente a mais fácil. Tá? Então, as outras provas aqui são bem mais difíceis. Tá? Tem que fazer muito exercício. Se você fez o técnico, não é garantia que você fez um curso técnico e já fez circuitos 1, não é garantia que você vai bem aqui. Tá? Não sei que você tenha estudado muito lá, porque aqui é um pouco mais puxado. Tá? Beleza? Então é isso aí. Esse aí é o conteúdo. A ementa da disciplina está no Moodle. Vocês podem dar uma olhadinha. Logo eu vou postar também o que vai ter em cada aula, né? Que é o plano de ensino. Tá? Eu já vou colocar essa semana, na semana que vem, provavelmente. Tá? Beleza? Livros, tá? Os livros são basicamente 2. É o Fundamentos de Circuitos Elétricos, né? Do Alexander, tá? E esse livro aqui é o que eu recomendo.
tá? Então, quem puder buscar na biblioteca, talvez tenha digital, tem que dar uma olhadinha lá, se não tem ele é digital, tá? Mas eu consigo, vocês conseguem baixar na internet, eu posso mandar o link ali no WhatsApp, tá? Desde que vocês não contem para ninguém, tá? Então, esse livro aqui é o melhor, tá? É o livro texto que eu uso nas aulas, tá? Então, segue o conteúdo daqui, tá muito bem explicado nesse livro aqui. E tem a Introdução à Análise de Circuitos do Boylston, que ele é um livro mais voltado para o curso técnico, tá? Eu não recomendo pegar aqui porque ele tem algumas... Não sei, eu não me adaptei tão bem a ele, talvez alguém quiser usar. O conteúdo é mais ou menos semelhante, mas o do Alexander aqui é mais aprofundado, tá? Eu acho melhor, as figuras, o texto, tudo é melhor de olhar nesse livro aqui, tá? Comprar o livro, se alguém quiser, quem gosta de comprar livro, pode comprar, mas eu talvez tenha livros mais para frente no curso aí que vocês queiram comprar, tá? Mas é um livro, quem gosta de ter o livro, né, pode comprar se quiser, tá? Beleza? Dúvidas até aí do funcionamento da disciplina? Tranquilo? Uma pergunta? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Então tá. Então vamos começar a disciplina aí hoje. Vamos começar aí fazer um apanhado geral aí, né, de circuitos, tá? Então, como a gente vai trabalhar com eletricidade, né, então a gente vai começar lá do início, tá? Lá do início seria a física 3, eu acredito que é no ensino médio, né, física 3, onde se estuda a eletricidade, né? Então, vamos lá. Como a gente está falando em eletricidade, onde é que vem a eletricidade? A eletricidade, ela vem lá dos fundamentos da matéria, né? Porque a gente sabe que todos os materiais que a gente conhece, tá, aqui no nosso planeta, ela é composta por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, vocês lembram lá do ensino médio, né? Os prótons têm carga positiva, né? Os nêutrons têm carga zero, né? E os elétrons têm carga negativa, tá? Então, quando a gente fala de eletricidade, né, eletricidade vem de elétrons, né, de movimento de elétrons, tá? Então, os elétrons, eles estão fortemente associados aí à eletricidade, tá? Então, cada elétron, cada próton, ele possui uma característica, uma propriedade elétrica chamada de carga, tá? Então, a carga é uma propriedade desses materiais, desses elementos, né, constituintes da matéria, tá? Da mesma forma que toda a matéria tem massa, por exemplo, todos os átomos, eles possuem também carga, tá? Um elétron, desculpa, um átomo, quando ele está numa forma estável, por exemplo, geralmente ele possui uma carga neutra, tá? Ele está estável ali, ele tem uma propriedade neutra, que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, então ele é neutro, tá? Os elétrons, pessoal, como todos sabem, né, eles ficam na parte mais externa do núcleo, tá? Então, quando a gente está falando de eletricidade, então, logo, como os elétrons estão na parte mais externa, e todos os materiais, por exemplo, a barra de cobre, ela é composta por vários átomos. E esses átomos estão todos um tocando no outro, então, quem é que que pode passar de um átomo para o outro, de certa forma falando? É o elétron, né? Porque ele está na camada mais externa. Tá? Então, se ele está na camada mais externa, ele tem uma certa mobilidade. Tá? Então, essa mobilidade, quem possui são os elétrons. Tá? Então, os elétrons que vão constituir aí a nossa corrente elétrica. Tá? Então, cada elétron, pessoal, tem uma carga. Tá? A gente chama de carga elementar, que é a menor carga possível. Tá? Carga é medida em coulombs. Tá? Em coulombs. Então, um elétron ele tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Tá? Como o elétron de carga negativa, isso aqui teria um símbolozinho de menos aqui. Tá? Então, essa aqui é a carga de um elétron. Tá? Para mim conseguir cargas maiores, eu vou somando, né? Eu vou colocando cada vez mais elétrons. Tá? Então, se eu tiver 2 elétrons, eu vou ter o dobro desse número aqui. Tá? 3,2 vezes 10 a menos 19, se tivesse 2 elétrons. E assim por diante, eu posso somando os elétrons. Tá? Então, para mim conseguir por exemplo, se eu quero medir uma carga total de um objeto, digamos, seria o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Tá? Então, daí que a gente tira a nossa carga total, que é medida mostrada com um Q maiúsculo, tá? Sendo que E é apenas a carga de um elétron, tá? Beleza? Então, por exemplo, se nós tivermos lá uma barra de cobre, por exemplo,
tá? A barra de cobre, que é um material que a gente sabe que é condutor, eu já vou falar o que é um condutor, e eu ligar ele numa bateria, por exemplo, tá? O que é uma bateria? A bateria é um dispositivo aqui que vai fazer com que esses elétrons se movimentem, tá? Então, se eu pegar uma barra de cobre que ela não está conectada em nada, por exemplo, esses elétrons eles se movimentam aleatoriamente dentro dessa barra, tá? Então, como o movimento de elétrons ele é desorganizado, né? Se nós pegarmos e olharmos uma seção reta desse fio aqui, a quantidade de elétrons que passa de um lado e para o outro ela é a mesma. Então, na média, tem zero de elétrons passando. Então, a gente diz que isso aqui não tem corrente elétrica, não tem movimento ordenado de elétrons, tá? Eles estão sempre se movimentando, tá? Os elétrons estão sempre passando de um átomo para o outro, tá? E não tem um movimento organizado. Quando eu coloco uma bateria, por exemplo, ou uma fonte de tensão, que nós já vamos ver o que é, nós fazemos com que esses elétrons eles se movimentem. Tá? Então, a bateria tem dois terminais, né, esse terminal positivo e terminal negativo. Tá? Então, esse terminal positivo aqui, ó, ele vai fazer o quê? A gente sabe que cargas opostas se atraem. Então, os elétrons são atraídos por esse terminal positivo. Tá? Devido ao quê? Devido a um campo elétrico, né, produzido pela bateria. Então, por dentro do fio aqui vai ter um campo elétrico que vai fazer com que essas cargas se movimentem. Tá? O que é um campo elétrico? O campo elétrico é a maneira como essas cargas se comunicam. Tá? Toda carga ela precisa de um meio, uma forma de se comunicar. Ela se comunica através do campo elétrico. Tá? Outro tipo de campo que a gente vive aí no dia a dia, por exemplo, o campo gravitacional, né? Como é que o Newton lá, quando ele formulou a lei da gravidade, ele viu que uma maçã caiu do pé da macieira lá e caiu no chão, e ele pegou e, a partir disso, conta a história, né, que ele formulou a lei da gravitação, né? Então, por que a maçã cai? Porque o campo gravitacional da Terra exerce uma influência sobre a maçã e atrai ela para o chão, tá? Então, a Terra e a maçã, elas se comunicam e ela sabe que ela tem que fazer aquilo porque ela está dentro de um campo gravitacional, tá? E aqui a mesma coisa. Então, o campo elétrico está formado dentro desse condutor aqui, desse fio, e daí esses elétrons são atraídos para o polo oposto aqui, né? Beleza? Então, quando eu fizer isso, eu vou ter movimento ordenado. Tá? Esse fluxo ordenado de elétrons a gente chama de corrente elétrica, tá? Que é medida em amperes. Tá? Então, o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons. Tá? Beleza? Então, nisso, pessoal, o que acontece? Por que aquela corrente ela fluiu, né? Porque ela tinha uma certa mobilidade, né? Aqueles elétrons possuíam mobilidade, eles podiam pular de um átomo para o outro, né? Só que nem todos os materiais são assim. Tá? Existem dois tipos principais de materiais, né? O principal deles que a gente vai estudar são os condutores, tá? Então, esses condutores, eles possuem elétrons livres, tá? Na última camada, tá? Com isso, eles conduzem eletricidade facilmente, ok? Já existem outros tipos de materiais que não possuem elétrons livres na última camada, tá? Então, eles não conduzem eletricidade, tá? Então, quando a gente olha lá quem lembra lá de química que a gente via, né? Tinha aquela análise que era feita para ver se a última camada, tá? A camada de valência, ela estava completa ou não. Tá? Então, se vocês olharem lá na última camada, se aquela última camada ela está completa, tá? Formou aquela regra do octeto, não sei se alguém lembra, a regra do octeto, se eu tiver 8 elétrons da última camada, aquela camada está completa. Tá? Então, ele não tem elétrons livres para fazer com que esse material conduza eletricidade, porque os elétrons estão mais fortemente conectados ao átomo. Tá? Então, eles não liberam elétrons, eles acabam não conduzindo de forma adequada a corrente. Tá? Então, esse material é um material isolante. Tá? Já existem alguns materiais que a última camada, né, que é a camada de valência, ela não está totalmente completa. Tá? Então, esse material a gente chama de material condutor. Então, aqui entram os metais, por exemplo, ferro, cobre, né? Que mais? Alumínio. Tá? Então, esse tipo de materiais aqui, pessoal, a última camada não está totalmente completa
Então, eu posso pegar um elétron emprestado do átomo vizinho, né, e passar para ele, passar para o próximo, e fazer com que esse elétron viaje. Tá? Então, com isso, eu vou ter corrente elétrica. Beleza? Então, da mesma forma aqui, ó, eu gosto de usar a analogia hidráulica, né, onde a gente tem aqui, por exemplo, tivesse uma caixa d'água aqui, né, ligado nesse cano aqui. Tá? Então, o que acontece quando a gente abre a torneira aqui? A água vai fluir organizadamente dentro da torneira e vai sair por dentro do cano e vai sair na torneira. Por que essa água fluiu da esquerda para a direita? Provavelmente porque tem a pressão. A pressão aqui é maior do que a pressão atmosférica aqui fora. Tá? Então, essa pressão empurra a água. Tá? Então, dentro de um circuito elétrico é a mesma coisa. Nós temos aqui uma bateria, uma bateriazinha, tem um terminal positivo e um terminal negativo. Quando nós ligamos um fio aqui ó, e ligamos numa lâmpada, essa lâmpada vai acender porque vai ter corrente circulando. Por que a corrente circulou? Porque existe uma diferença como se fosse uma pressão, tá, que empurra esses elétrons para fazer com que eles circulem para dentro do cano, do fio, né, e passe pela lâmpada, tá? Então, essa pressão aqui, pessoal, é medida um circuito elétrico é medida em volts, tá? Uma diferença de tensão entre os dois terminais, tá? Aqui também, a água que passa, ela é proporcional à diferença de pressão, tá? Se aqui tiver 10 bar de pressão, por exemplo, e aqui tiver 10 bar de pressão, que é a medida de pressão, né? Se a diferença de pressão for zero, né? For igual, ou aqui tiver 10 bar e aqui tiver 10 bar, não tem água passando, porque não tem diferença de pressão, tá? Então aqui é a mesma coisa. Se aqui tivesse 10 volts e aqui tivesse 10 volts, não ia ter corrente, a lâmpada ia apagar, tá? Então o que é o normal? O normal é que você tenha uma diferença de tensão entre elas, tá? Então nesse caso aqui eu poderia ser assim, aqui poderia ter 10 e aqui poderia ter 11,5 volts. Tá? Então, quanto que é a diferença de tensão? 1,5, que geralmente é a tensão dessas pilhas, né? 1,5 volts. Tá? Então, o que importa para nós é a diferença. Tá? Não importa o potencial de cada um dos terminais aqui. O que importa é a diferença entre os dois polos. Tá? Beleza? Então, tá. Então, essa é a analogia hidráulica que a gente gosta de fazer. Por exemplo, no caso de uma bateria, né, nós temos aqui ó, dois potenciais. Né? O que é o potencial? É a tensão que eu tenho em cada um dos dois terminais da minha bateria, tá? Da minha fonte de tensão. Tá? Que seria o equivalente que nós teríamos aqui num sistema hidráulico. Então, aqui nós temos uma caixa d'água que está numa certa altura. Tá? Então, está numa certa altura, digamos aqui 100 metros de altura. Ok? E aqui nós temos, essa caixa d'água está cheia, aqui tem uma caixa d'água vazia, nós temos um cano e um registro aqui, uma torneira, que eu posso permitir ou não a passagem de água, tá? Então, o que acontece? Se eu colocasse, digamos, aqui embaixo um gerador, né, para captar toda a energia que eu tenho, que está saindo dessa água que está numa certa altura, então ela está descendo, né? Então, ela está transformando a energia potencial, né, que é a energia potencial gravitacional, que é a altura dela. Então, ela está descendo, está diminuindo a altura e aumentando a velocidade, né? Então, é a conservação da energia. A energia potencial diminui, a energia cinética aumenta, tá? Essa energia cinética eu posso passar pelas pás de um gerador aqui e transformar em eletricidade, tá? Então, é isso que uma hidrelétrica faz, né? Então, ela capta energia, transforma a energia potencial em cinética e de cinética para elétrica através de um gerador, tá? Então, para nós, pessoal, o que importa para esse gerador é a queda de água. É essa diferença de altura entre a altura da caixa d'água e a altura do gerador aqui da caixa de baixo, tá? Não importa a altura individual do reservatório e da parte de baixo. Se aqui tivesse a 100 metros e aqui tivesse a 1.100 metros, não ia mudar nada. Se aqui tivesse aqui fosse 1.000 metros, né? 1.000 e lá 1.100, a diferença é 100. Tá? Se fosse, por exemplo, 10.000 e 10.100 aqui, também não ia fazer diferença, porque a diferença entre a altura dos dois é a mesma, é 100 metros. Tá? Então, o que importa para nós é a diferença de altura. Ok? Quanto maior a diferença, mais pressão de água teria aqui embaixo, né? mais força teria, mais pressão, mais fluxo eu conseguiria fazer um fluxo de água maior circular. Tá? Beleza?
Então, aqui é a mesma coisa, nós temos nesse caso aqui poderia ser uma bateria, por exemplo, tá? Nós temos essa altura individual da parte de baixo da parte de cima seria a tensão individual de cada um dos terminais da bateria. Então, aqui eu poderia ter 10 volts, e aqui eu poderia ter, por exemplo, 22 volts. Tá? Então, quanto que é a diferença de tensão entre os terminais da bateria? É a tensão do terminal B menos a tensão do terminal A. Tá? Então, a diferença nesse caso é 12 volts. Tá? Poderia ser uma bateria de carro de 12 volts. Tá? Beleza? Então, o que importa para nós, se a gente ligar um circuito, aqui, por exemplo, uma lâmpada, tá? A gente vai ligar essa lâmpada entre os terminais A e B. Tá? Então, a corrente vai circular entre o A e B, não vai circular para baixo nesses 10 volts aqui, esse 22 não vai causar diferença, não vai causar a corrente. O que causa a corrente é a diferença dos dois, porque a corrente vai circular entre os dois. Tá? E daí essa lâmpada aqui vai acender. Ok? Beleza? E agora tudo Beleza. certo. Tranquilo. Tem que fazer umas perguntas de vez em quando para ver se vocês estão aí ainda. Senão a aula vira uma sessão espírita, né? O cara fica só perguntando, tem alguém aí? Vocês estão comigo? Nossa, parece uma sessão espírita, né? Aí não dá, né? Então, essa primeira parte, pessoal, é conceitos básicos, né? Então, é bem mais tranquilo. Depois, quando a gente fizer alguns exercícios, daí tem alguns exercícios ali no final para a gente fazer, daí tem mais interação aí, senão fica só um monólogo de eu falando. Tá? Então, pessoal, o que é, para nós, pessoal, a tensão, né? O que é a tensão? A tensão é aquela força, né, que vai pegar e vai empurrar os nossos elétrons, né? Então, o que é o conceito, né, de diferença de potencial, né, ou de tensão elétrica? Né? Então, vamos ao conceito, vou ler o conceito. Ao deslocar, então, um elétron em um condutor, é necessário algum trabalho, né, porque nada se move espontaneamente, tem que ter algum trabalho envolvido, tá? Ou transferência de energia, tá? Então, esse trabalho é realizado por uma força eletromotriz, uma FEM. Tá? Então, essa FEM também é conhecida como tensão ou diferença potencial. Tá? Então, a tensão entre dois pontos A e B em um circuito é definido como a energia ou o trabalho, né, em joules, né, que a gente já vai ver depois a medida de energia, por unidade de carga, tá? Necessária para deslocar uma carga unitária de um ponto A para um ponto B. Tá? Então, o que é tensão para nós? Quanto de energia eu precisei para mover uma determinada carga de A para B. Tá? Ok? Esse é o conceito. Tá? Então, a tensão, pessoal, ela é medida em volts. Tá? Ou também pode ser mostrada como sendo joule por coulomb. Tá? O que é joule? Joule é medida de energia. Tá? O trabalho, energia é a mesma coisa para nós. E carga, como a gente acabou de ver, é medida em coulombs. Tá? Então, se eu pegar uma carga e mover ela de um ponto para o outro, eu preciso de energia, eu preciso realizar trabalho. Quem que realiza esse trabalho? A diferença de potencial, tá? Então, quem empurra os elétrons para eles se moverem é a tensão, tá? Então, a tensão é essa energia que faz com que as cargas se movimentem, tá? E o que é a corrente, né? Definição, né? Ela é definida como a quantidade de carga que percorre uma seção de um condutor por unidade de tempo. Tá? Então, por exemplo, para existir corrente elétrica entre dois pontos, deve haver uma diferença de potencial. Né? Então, a corrente ela não vai fluir sozinha. Ela precisa ter uma tensão empurrando esses elétrons. Tá? Então, o que é a corrente? É a quantidade de carga que passou num fio, por exemplo, por unidade de tempo. Tá? Então, carga é medido em coulombs e tempo é medido em segundos. Tá? Então, coulomb por segundo é ampere, é corrente, tá? E tensão é joule por coulomb, tá? Beleza? Ok, então essas são as definições. Eu posso fazer uma pergunta teórica lá numa lista de exercício. Qual a definição de corrente elétrica? Qual a definição de tensão, tá? Então, fazendo uma analogia, um símbolozinho, né? O que é a tensão? A tensão é esse carinha aqui, ó, tá? Que está empurrando os elétrons
está empurrando os elétrons dentro do meu condutor. Tá? Então, esse carinha aqui é o condutor, né? É a estrada por onde é que os elétrons vão cruzar. Tá? Então, os elétrons eles estão sendo empurrados pela tensão elétrica. Então, e esse fluxo aqui é a corrente elétrica. Tá? Ok? Então, a tensão está empurrando os elétrons. Tá? Beleza? Então, pessoal, como é que surge? Como é que eu produzo essa diferença de potencial? Que a gente sabe que a diferença de potencial é aquilo que vai empurrar os elétrons para gerar uma corrente elétrica. Que é isso aí que nós queremos, né? Circuitos elétricos, né? Para ter um circuito, eu tenho que ter corrente circulando, tá? Então, a gente sabe que um corpo, pessoal, se ele recebeu elétrons, tá? Ele está carregado negativamente, tá? Então, se eu tiver um determinado corpo que recebeu elétrons, fica com mais elétrons, o potencial dele fica mais negativo, né? Porque o elétron ele tem carga negativa, tá? Então, a tendência é que o potencial elétrico dele seja menor. E se um corpo recebeu elétrons, ou desculpa, se um corpo perdeu elétrons, ele vai ficando cada vez mais positivo, né? Tá faltando elétrons, tá? Então, esse é o potencial maior, tá? O potencial mais positivo, tá? Então, existe um dispositivo, pessoal, chamado de fonte de tensão, tá? Que o símbolozinho é esse aqui, que de um lado ele tem cargas positivas, ele tem falta de elétrons, e do outro lado estão sobrando elétrons. Tá? Então, por exemplo, isso aqui poderia ser uma bateria de carro, por exemplo, de 12 volts. Tá? O símbolo pode ser esse aqui ou pode ser esse aqui também. Tá? Tem esses dois símbolos aí que podem ser usados. Eu gosto de usar mais esse aqui. Tá? Então, como existe um desequilíbrio de cargas dentro da bateria, pessoal, de um lado tem excesso de elétrons e outro tem uma falta de elétrons, tá? Então, essa separação de cargas acaba gerando uma determinada tensão, tá? Uma diferença de potencial, tá? Ah, mas como é que eu faço para separar essas cargas aqui? Pode ser uma reação química, no caso de uma bateria, tá? Então, eu vou ter uma reação química lá dentro de bateria de chumbo ácido, por exemplo, vai ser chumbo, ácido, ácido sulfúrico, chumbo e tem mais uma placa de cálcio, se não me engano, mais alguns outros materiais nas paredes lá das placas da bateria. Então, ali vai acontecer uma reação química, vai separar cargas, então vai produzir uma diferença de potencial ali dentro, tá? E daí, como eu tenho uma diferença de potencial, eu posso abrir um caminho aqui, através de ligando uma carga, por exemplo, aqui, para fazer com que essas cargas fluam, tá? E o movimento dessas cargas dentro da lâmpada, por exemplo, vai produzir luz, tá? Então, a tendência, pessoal, por que isso acontece? Quando eu coloco uma lâmpada aqui, ó, a tendência é que essas cargas aqui, ó, do terminal positivo e negativo, elas se anulem, né? Porque as cargas positivas vão vir para cá e as negativas vão vir para lá, né? E vão circular ali dentro. E essas cargas positivas vão tentar anular essas cargas negativas, tá? Por que isso não acontece tudo de uma vez, né? Por que todas as cargas não vão lá e se cancelam? Por dois motivos. O primeiro é que essa lâmpada aqui ela tem uma outra propriedade que nós já vamos ver, que é a chamada de resistência, tá? Então ela limita, essa lâmpada ela limita a passagem de corrente, tá? E a outra é que nessa bateria aqui, por exemplo, uma bateria, ela tem capacidade de ficar sempre separando cargas enquanto aquela reação química está acontecendo. Então, isso não tipo, essas cargas não se cancelam instantaneamente. Se eu pegasse só o fio aqui e colocasse um fio sem resistência, tá? Daí eu teria uma corrente muito alta, né? E daí seria o caso de eu ir lá com uma barra de cobre, por exemplo, e fechar um curto na bateria, tá? Então eu vou ter uma corrente tão alta que eu posso danificar a bateria. Daí sim, eu vou anular as duas cargas dos dois lados, tá? Mas isso a gente não faz. Tá? Beleza? Tranquilo? E aí, então nós temos aqui uma fonte, né, com a separação de cargas, e temos aqui pode ser uma lâmpada, por exemplo, que a gente coloca um símbolozinho aqui, que vocês já devem ter visto lá no terceiro ano do ensino médio, que é o símbolo de resistência elétrica, tá? O que é uma resistência? Uma resistência pode ser qualquer dispositivo aí de aquecimento, por exemplo. Então, resistor, forno, chuveiro, lâmpada. Uma lâmpada incandescente também é bem resistiva, ela tem um comportamento resistivo, tá? Quando a gente faz isso, ó, o que acontece? Aqui embaixo nós temos cargas negativas, né, que são atraídas
tá? Pelo campo elétrico que tem dentro, gerado pela bateria, né? Que vai aparecer por dentro do fio, né? Por dentro da carga, vai fazer com que esses elétrons circulem, tá? E sejam atraídos pela falta de elétrons que tem aqui em cima. Então, os elétrons vão circular nesse sentido aqui, ó, tá? No sentido assim. E esses são os elétrons, tá? Isso aqui a gente chama de sentido real da corrente elétrica, tá? Então, esse é o real movimento. Quem está se movimentando, pessoal, são os elétrons, tá? Quem se movimenta são os elétrons. Só que o que acontece? Quando se começou a estudar a eletricidade, não se sabia isso. E se adotou a corrente nesse sentido aqui, ó. A corrente saindo do positivo e indo para o negativo, tá? É como se quem estivesse se movimentando fosse a carga positiva, né? Só que a gente sabe que a carga positiva seriam os prótons, né? Que estão lá dentro do átomo, né? Os prótons não se movem, tá? Quem se move são os elétrons ou a falta de elétrons. Então, essa carga positiva aqui, na verdade, é uma falta de elétrons, tá? Falta de elétrons a gente também chama de lacuna, tá? É uma lacuna. Então, se a gente tem aqui, poderia ter assim o chão, aqui tem um montinho de terra, por exemplo. A gente pode considerar um montinho de terra se movimentando para o lado, né? Isso aqui seria como se tivesse os elétrons se movimentando. Nesse caso aqui, é como se a gente tivesse assim, ó, um chão com um buraco aqui, e quem está se movimentando é o buraco, tá? O buraco está indo para o lado. Então, são duas formas de ver esse movimento de cargas, né? Então, pode ser um movimento de elétrons, que é um movimento de alguma coisa, ou o movimento da falta dele, tá? Como é que faz para o buraco se mexer? É só pegar e a terra que estava aqui, eu vim para cá e tapar esse buraco. Então, o buraco foi para o lado, tá? Mas, na verdade, quem se mexeu foi a terra que foi para cá tapar esse buraco, tá? Então, é outra forma de ver o movimento de elétrons. É a falta de elétrons que está se movimentando, ok? Então, esse aqui é o sentido convencional. Esse aqui que nós vamos usar, tá, pessoal? Tá? Nós usamos o sentido convencional. Tá? O sentido convencional, então, a corrente sai do positivo da bateria. Tá? Quando a gente ligar uma carga, essa corrente vai sair do positivo e vai vir para o resistor e vai entrar aqui no resistor. No resistor, pessoal, a corrente sempre entra no positivo. Tá? Então, aqui a corrente está... Isso que eu vou falar mais para frente de novo, né? Mas a corrente sempre entra no positivo no resistor. E já na fonte, ela sai do positivo, tá? Sai do positivo. Beleza? Então, na prática, se usa o sentido convencional aí da corrente elétrica, tá? E essas fontes de tensão aí, pessoal, de onde é que elas vêm, tá? Como é que a gente usa, onde é que a gente compra uma fonte de tensão, tá? Então, a fonte de tensão, pessoal, ela pode ser de diferentes tipos aí. A mais comum é se fosse, por exemplo, uma pilha, uma bateria, tá? Então, aqui dentro tem uma reação química, né, acontecendo que ela faz com que aconteça a separação de elétrons e causa uma diferença de potencial, nesse caso aqui, de 1,5 volt, tá? O que define a tensão, essa diferença de potencial da bateria? O que define essa tensão, pessoal, é a química da bateria. Então, nesse caso aqui, é uma pilha alcalina, tá? Se eu tivesse, por exemplo, uma bateria de chumbo ácido, a bateria de chumbo ácido produz uma tensão diferente. Aqui dentro da bateria de chumbo ácido, nós temos 4, tá? Na verdade, quando aqui está o positivo, aqui está o negativo, né? Dentro da bateria de chumbo ácido, a gente tem, na verdade, 4 pilhas, tá? Ligadas em série aqui dentro. E, geralmente, a bateria de chumbo ácido, ninguém abre ela para ver o que tem ali dentro. Mas aqui dentro, pessoal, tem 4 pilhas, tá? Ligadas em série. E daí o que acontece quando eu ligo essas pilhas em série, né? Eu somo a tensão delas. Então, para chegar nos 12 volts da bateria, eu coloco várias pilhazinhas em série para chegar nessa tensão, tá? Então, cada uma dessas baterias aqui, ó, essas pilhas que tem dentro da bateria, tem em torno de uns 2,5 volts, tá? Então, 2,75, na verdade. Então, 2,75, deixa eu até fazer a conta, ver se é essa aqui mesmo. Então, é 2,75 vezes 4, né, dá em torno, acho que são 5. São 5, desculpa, pessoal, são 5 baterias aqui, sim, ligadas em série, tá? E daí o que acontece? Cada uma tem em torno de uns 2,75 volts, tá? E isso vai me dar, então, em torno de 13 volts e meio quando ela está bem carregada, tá?
E daí, cada pilha delas tem 2,75 volts. Tá? Por quê? Porque quando eu faço uma pilha com chumbo, ela me dá 2,75. Quando é uma pilha alcalina, é 1,5. Quando eu tenho uma pilha de lítio, tá? De íon de lítio, por exemplo, que a gente tem dentro do celular da gente, do lítio polímero, por exemplo, aquela bateria ela vai me dar, uma célula só, né? Vai me dar 3,7 volts. Tá? Que é aquelas pilhas de líon, tá? Ou também a de lipo, né? Acho que é lipo 4, se não me engano. Lítio polímero, né? Que é a bateria. Essa aqui é do celular, tá? Celular. E tem algumas outras que o Tesla usa lá nos carros elétricos, por exemplo, é essa pilha aqui. Tá? São várias dessas pilhas ligadas em série para alimentar o carro. Tá? Tem 2 toneladas de bateria desse tipo aqui no carro. Tá? Então, aquela bateria, quando eu uso lítio, ela vai produzir essa tensão aqui. Tá? Tem outros tipos de baterias de lítio que produzem outras, por exemplo, tem uma bateria de lítio chamada de LTO, por exemplo, lítio titanato, óxido de titanato, de titânio. E essa bateria aqui, por exemplo, ela tem, se não me engano, acho que é 3,2 volts, ou 2,7, não me lembro exatamente o valor. Mas, dependendo da química, vai produzir uma tensão diferente, tá? Agora, se eu quiser mais, isso é para produzir a tensão. Se eu quiser mais corrente, daí eu tenho que geralmente aumentar o diâmetro, tá? Então, por exemplo, essa bateria aqui é bem maior que essa. Então, ela consegue fornecer mais corrente, porque a área da placa é maior. Então, ela produz mais corrente, tá? Beleza? E outra forma de produzir uma fonte é através de uma fonte eletrônica, tá? Que é essa fonte aqui, ó. Tá? Então, essa fonte aqui eu vou alimentar ela com tensão alternada, aqui, ó. Tá? Tensão alternada. E aqui ela vai me produzir uma tensão contínua, aqui que eu posso alimentar uma lâmpada aqui, por exemplo, aqui. Tá? Uma lâmpada de tensão contínua, que nós já vamos ver o que é. Tá? Beleza? Então, existem várias formas de eu produzir uma fonte de tensão. Essa aqui vocês vão ver no final do curso, como é que vocês vão construir uma fonte. Tá? Então, tem toda uma eletrônica aqui dentro, ó, dá para ver os componentes. Aqui tem um indutor, ó, aqui tem um capacitor, tá? Aqui tem outro capacitor. Tá? Então, ali dentro tem toda uma eletrônica. O objetivo de vocês é chegar nessa fonte aí. Tá? Então, vocês vão ver lá na disciplina de eletrônica de potência como é que essa fonte aqui funciona. Ok? Então, pergunta para vocês, qual a diferença entre bateria e pilha? Tá? Que eu acabei já falando ali. Tá? A pilha, pessoal, é apenas uma célula. Tá? Aqui dentro só tem um elemento. Tá? Então, ela tem Quem já abriu uma pilha, ela tem aqui dentro um eletrodo, tá? De carvão, geralmente. E aqui ao redor ela tem um outro material. Tá? Então, ela sempre tem que ter duas placas e um eletrólito no meio. Então, aqui no meio, ao redor desse bastão de carvão, aqui ela tem um material isolante ali que ajuda a separar as cargas. Tá? Então, isso aqui é uma pilha, só tem um elemento. Já uma bateria é formada por um conjunto de pilhas ligadas em série. Tá? Então, aqui dentro, que nem eu já falei, então, são 5, tá? São 5 pilhas que tem aqui dentro. Tá? Pilhas de chumbo ácido. Tá? Geralmente a gente não encontra uma pilha desse tipo aqui de chumbo ácido, tá? Porque ela não é muito utilizada. Tá? Mas poderia fazer uma pilha desse tamanho aqui, só que ela teria 2,75 volts. Tá? Bem, então, as pilhas, pessoal, eu posso pegar e fazer uma ligação nelas em série, por exemplo. Tá? Que nem esse caso aqui, eu posso pegar, por exemplo, 5 pilhas de 1,5 volt e ligar elas todas em série, tá? Para produzir uma bateria agora de 6 volts. Tá? Então, como é que eu faço para aumentar a tensão de um dispositivo? Eu preciso de 6 volts para alimentar um dispositivo. Eu posso colocando pilhas em série, tá? Para conseguir chegar numa tensão maior. Tá? Isso é bem comum a gente fazer. Tá? Então, toda a energia produzida por essas pilhas aí vai ser produzida através de reações químicas. Tá? Beleza? Então, onde é que a gente encontra isso aqui? Por exemplo, dentro do controle remoto lá da televisão, né? A gente abre lá, tem 2 pilhas ligadas assim, né? Então, aqui elas vão estar ligadas juntas aqui. E daí, aqui vai ser, por exemplo, terminal negativo, positivo, tá? Então, se a gente medir aqui, ó, as pilhas são geralmente de 1,5, né? 1,5. Então, aqui, se vocês medirem, vocês vão ter 3 volts, tá? Então, o controle remoto lá da televisão de vocês trabalha com 3 volts de tensão de alimentação, tá? Beleza? Tranquilo, tem?
Tranquilo? Tô tranquilo. Sim. O bateria de notebook também tem pilha. Uhum. Só que é bem mais com mais tensão também. Isso, aquela bateria lá, pessoal, é uma bateria de íons de lítio, tá? É a bateria de Li-ion que fala, né? Aquelas baterias são são pilhas, né, de 3.7, tá? Então, 3,7, 3,7, 3,7, 3,7, tá? Daí depende, tem algumas que são 3 em série, algumas são 4 em série, tá? O normal é que sejam 3, geralmente, que eu acho que dá 3,7 21, dá 11,1 volt. Deixa eu fazer aqui, uma 3.7 vezes 3, né, dá 11.1. Essa é a mais comum, tá? Eu desmontei esses dias, inclusive, uma, e são 3 baterias em série, tá? O que que acontece, pessoal? Eu troquei a bateria do meu notebook e das baterias que tinha, das pilhas que estavam lá dentro, nem todas estavam danificadas. Inclusive, eu consegui utilizar em outros projetos as pilhas que ainda estavam boas. Porque o que que acontece? Essas baterias elas estão ligadas em série, né? Então, quando eu carrego, quando eu alimento o meu notebook, a corrente que passa na bateria é toda a mesma, né? Então, como está todo mundo em série, a corrente em todas as baterias aqui, todas as pilhas são a mesma. Quando eu estou carregando também. Para carregar, eu tenho que fazer a corrente circular ao contrário, circular nesse sentido aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Nenhuma bateria é igual à outra. Tá? Então, o que acontece? Que uma bateria geralmente se carrega mais rápido do que as outras. E uma vai ser a que vai ser mais rápida, outra mais devagar. E daí, essa bateria que recebeu menos, que não carregou o suficiente, talvez, ou que carregou demais, talvez, ela vai se danificando, tá? Ela vai se danificando com o tempo, daí ela vai descarregar mais rápido, e daí se uma dessas baterias aqui acabar a carga, enquanto eu estou alimentando o meu notebook, tá? Então, o que acontece? Tem um dispositivo aqui que fica monitorando a tensão de cada uma delas. E daí, se ele verificar que a tensão caiu abaixo do mínimo, que é em torno de, eu não lembro também exatamente, acho que é tipo 3,2 volts ou 3,1 volt, se cair abaixo dessa tensão, o circuito de proteção desliga. Tá? Por isso que vocês estão com o notebook lá funcionando, beleza, daí vocês estão olhando lá, a porcentagem da bateria está 60%, 50%, 40%, e de repente, puf, apaga o notebook. É porque uma bateria está com problema. Tá? Então, o circuito de proteção, ele protege só a bateria, não protege o notebook. Então, ele pega, ele tem uma chavezinha aqui, ó, tá? Que ele pega e abre o circuito. Tá? Ele abre o circuito e não passa mais correndo. Tá? Quando está carregando da mesma forma. Se ele a bateria é de 3.7, quando ele está carregando, a tensão na bateria começa a subir. Tá? Começa a subir, 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 e ela não pode passar de 4,2 volts. Tá? 4,2 é a tensão máxima que a bateria de lítio suporta. Se passar de 4,2, a bateria explode. Tá? Por isso que aconteceu aquela vez com os Galaxy Note, se não me engano, que era uma bateria que tinha um problema, que por algum motivo lá o circuito que monitorava não fazia o trabalho dele e ela explodia. A bateria de lítio explode mesmo. Então, por isso que tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a carga de bateria de lítio. Tá? Se você não cuidar essa tensão máxima, você vai explodir ela, e se ela diminuir demais, você vai danificar ela. Tá? Beleza? Tudo certo. Então, posso fazer uma fonte com uma bateria, uma pilha, tá? Ou com uma fonte eletrônica, tá? Então, essas fontes aqui, pessoal, essa aqui é a que a gente usa nas aulas práticas, né? Quando a gente tiver aula prática. Então, aqui nós temos uma fonte eletrônica, tá? Onde a gente gira aqui tem um seletor, né? Que a gente gira e a gente troca o valor da tensão produzida pela fonte. Então, essa fonte aqui vai até 32 volts, tá? Então, é 32 volts que ela tem aqui, ó, na saída, tá? Ela é uma fonte tripla, tá? Então, ela sai aqui, ó, 5 volts padrão, sempre. Essa não dá para trocar. E aqui, ó, tem um positivo e um negativo que eu troco nesse seletor aqui, ó. E aqui tem um positivo e negativo que eu troco nesse seletor aqui. Ela é uma fonte dupla, regulável, e uma saída de 5 volts simples, tá? E daí, o que acontece? Ela tem um seletor para tensão e um seletor para
para tu limitar a corrente máxima. Tá? Então, é bom para quando vocês estão na bancada, vocês fazem alguma coisa errada, a fonte acaba limitando a corrente. Daí não queima nada. Tá? Ela tem uma proteção construída nela. Isso é muito boa, essas fontes aqui. Tá? Já essas outras aqui são fontes fixas, tá? Que são utilizadas dentro de equipamentos onde eu não preciso mais variar a tensão. Tá? Daí ela é uma fonte fixa e se eu tenho, por exemplo, lá, é muito utilizado em automação a tensão de 24 volts, tá? 24 volts de tensão contínua. Então, essa tensão de 24, todos os meus equipamentos estão alimentados em 24, tá? E daí eu não preciso ficar trocando essa tensão, ela é sempre a mesma, tá? Ok? Já numa bancada, né, quando a gente está no laboratório, a gente usa essas fontes variadas, né? Porque a gente quer muitas vezes montar circuitos diferentes, né? Então, cada circuito diferente precisa de uma tensão diferente, então melhor ter uma fonte variável. Tá? Ok? Todas essas fontes aqui, pessoal, são fontes de tensão contínua. Tá? O que é uma fonte de tensão contínua? Fonte de tensão contínua é uma fonte, tá? O símbolozinho é esse aqui, ó, onde a tensão, conforme o tempo passa, ó, ela é sempre positiva. Tá? Então, a tensão, geralmente, que se fosse uma bateria de carro, 12 volts, por exemplo, a tensão seria sempre 12 volts. Tá? Se eu medir agora é 12 volts, medir daqui uma hora é 12 volts. Tá? Claro, ela pode ter variações. A bateria, provavelmente, quando ela vai descarregando, a bateria, a tensão dela vai descendo. Tá? Ela pode chegar até uns 10 volts, tá? 11 volts, dependendo do caso. Tá? Mas ela está sempre positiva, ela está sempre fluindo para o mesmo sentido. Tá? Ela pode ser, inclusive, vocês vão ver lá em eletrônica, tem alguns circuitos que produzem uma tensão assim, ó, tá? Só que ela ainda assim é sempre positiva, ela está sempre acima do eixo zero aqui. Ó. Ou seja, o que significa isso? Que a corrente está fluindo sempre para o mesmo sentido. Tá? Então, ela está sempre indo nesse sentido aqui. Ó, tá? Isso aí é uma fonte de corrente contínua. Ela sempre vai para o mesmo sentido. Tá? Já existe um outro tipo de fonte, pessoal, que produz uma tensão chamada de alternada. Tá? O que é uma tensão alternada? Ela é uma tensão que horas ela é positiva no tempo e horas ela é negativa. Tá? Então ela está sempre alternando, por isso é o nome, alternada. Tá? Então a tensão vai ter um valor de pico, VP, tensão de pico, máxima, e vai ter uma tensão de pico negativa, que é o mesmo valor. Ou poderia ser, por exemplo, mais 10 e menos 10. Tá? Então, o símbolo é esse aqui, ó. Tá? Tem um símbolozinho de uma senoide ali dentro, né? Que isso aqui é um seno, tá? Uma função senoidal, ok? E essa tensão aqui, pessoal, é a tensão que nós temos na rede elétrica da nossa casa, tá? Quando a gente fala que tem 220 volts de tensão na nossa casa, ela é essa tensão aqui, ó, tá? 220 volts RMS. Tá? O que é o RMS? RMS vem do inglês lá, que significa root, que quer dizer root mean square. Seria a raiz quadrada média eficaz. Tá? Ou seja, é o valor eficaz da tensão. Tá? É o quanto, é o equivalente dessa tensão em tensão contínua. Tá? Porque se vocês olharem a tensão aqui, pessoal, tem uma área pintada em cinza aqui, né? Essa área pintada em cinza, pessoal, vocês estão vendo que ela é como se fosse a área dessa forma de onda aqui, né? Então, se ela tá cheia aqui, ó, tá toda completinha, quer dizer que na média tá sempre em 12, né? Na média. Só que olha esse cara aqui, ó. Se você contabilizar isso aqui como sendo uma área positiva, porque tá acima do eixo, né? Então aqui nós temos uma área positiva, ó. Então a área está positiva. E aqui a área está abaixo do zero, então seria uma área negativa. Existe área negativa? Sim, é uma dívida, né? Então, aqui nós temos uma certa área positiva e uma área negativa. Se nós somarmos as duas, elas se cancelam, correto? Então, a tensão média, a tensão alternada é zero, tá? Só que o que acontece? Por isso que a gente não pode usar a média. Tá? A média a gente só usa quando é tensão contínua. Quando a tensão é alternada, a gente não pode usar a média. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que elevar isso aqui ao quadrado, pegar cada ponto do gráfico e elevar ao quadrado, tá? Qualquer número elevado ao quadrado dá positivo, tá? Então, quando eu pegar esse número aqui, ó, por exemplo, fosse menos 10 volts nesse ponto aqui, ó, e elevar cada ponto do gráfico ao quadrado, ele vai ficar assim, ó, né? Porque vai ficar menos 10 ao quadrado, vai dar 100. Então, esse cara vai vir para cima, igual esse valor aqui, que também vai dar 100.
100 volts. Tá? E daí eu faço a média e depois tiro a raiz quadrada. Tá? Por que eu tenho que fazer a média e daí tirar a raiz quadrada? Porque se eu tirar a raiz quadrada antes tem número negativo, que daí não dá. Então a gente eleva ao quadrado, por isso que o root aqui, né, em square vem de quadrado, né? E root é de raiz. Tá? Então primeiro eu levo ao quadrado, tiro a média e depois tiro a raiz. Tá? Então com isso vai me dar um valor equivalente em tensão contínua. No caso da nossa rede, a tensão é 220 eficaz, né? 220 numa forma de onda senoidal igual da nossa rede, ela está mais ou menos por aqui, ó. Tá? Então, o 220 é o valor eficaz, é o equivalente em tensão contínua. Só que a tensão de pico aqui, ela é maior, tá? Ela é raiz de 2 vezes maior. Então, existe uma relação, tensão de pico, ela é raiz de 2 vezes VRMS, tá? Quanto que vale a raiz de 2? A raiz de 2 dá 1,41, 42. É em torno de 41% acima da tensão eficaz. Então, 220 vezes raiz de 2, a nossa tensão de pico aqui em Santa Maria é 311 volts. Então, a tensão vai até 311 e depois ela desce até menos 311. Tá? Então, ó, quando a tensão está positiva, a corrente está saindo da fonte. Tá? Quando a tensão está negativa, a corrente está voltando para a fonte. Então, ela empurra a corrente e depois puxa de volta. Tá? Então, mas e como é que esse negócio realiza trabalho, né? Se a corrente vai e volta, né? Mas ela passou pelo equipamento. E depois ela passou de volta de novo. Então, ela está circulando. Tá? Só que a horas ela vai, a horas ela volta. Tá? Com isso, o circuito vai funcionar normalmente. Para uma lâmpada, pessoal, se eu ligasse uma lâmpada aqui, ó, uma lâmpada assim, a corrente vai passar pela lâmpada, vai produzir luz, e quando a corrente passar de volta, ela vai produzir luz de novo. Então, não tem problema. Tá? Mas a pergunta é, por que diabos que a gente usa tensão alternada? Tá? Por que alternada? Por que não é um outro formato? Por que não é uma reta, assim, é um triângulo? Por que alternada? Porque a tensão alternada, pessoal, está associada a movimentos rotativos. Tá? Então, por exemplo, um gerador, ele está girando, né? E dentro do gerador ele tem uma bobina. Tá? E daí, o movimento rotacional naturalmente produz uma senoide. Tá? Naturalmente produz uma senoide. Então, por isso que a gente usa tensão senoidal. Ele é muito fácil de ser gerado a tensão, através de geradoras de tensão alternada, e também utiliza o funcionamento de transformadores e outros equipamentos também só funcionam em tensão alternada. Tá? Então, isso vocês vão ver depois lá em disciplina de circuitos 2. Tá? Então, tensão contínua, isso aqui é circuitos 1. Tá? Circuitos 1. Nós vamos estudar só tensão contínua. Tensão alternada, vocês estudam em circuitos 2, que é no próximo semestre. Tá? Então, isso é a divisão das duas disciplinas, circuitos 1 e circuitos 2. Circuitos 1 é circuitos em corrente contínua, tensão, corrente contínua, e depois é circuitos de tensão alternada. Tá? Beleza? Tá, e aqui na tensão alternada tem outras coisas, né? Tem a tensão de pico, tensão RMS, tem também a frequência, né? Porque isso aqui fecha um ciclo de... Aqui, ó. Então, a tensão sobe e desce. Então, aqui, ó, pessoal, fechou um período, tá? Um ciclo inteiro, é um período. E esse período é medido em segundos, tá? E 1 dividido por esse tempo, né, esse período vai dar a frequência. Tá? O que é a frequência? É quantas vezes esse ciclo acontece por segundo, tá? Que é medido em hertz, né? Então, no caso da nossa rede aqui em Santa Maria, a frequência é 60 hertz, tá? 60 vezes por segundo fecha um ciclo da senoide, tá? O período dá 16, dá 0,01666 segundos aqui, tá? Esse é o período da tensão senoidal que nós temos aqui em Santa Maria, tá? Beleza? Entendido daí? Sim, tranquilo. Tranquilo, Bruno? Tranquilo? Tá. Então, vamos à definição, então, desse dispositivo, que é o primeiro elemento de circuito elétrico que nós vamos ver, tá? São vários que nós vamos ver. E o dispositivo mais básico que nós vamos ver é a fonte de tensão, tá? De tensão contínua.
Ela não varia no tempo, tá? Então, o que é uma fonte de tensão contínua para nós? Ele é um dispositivo de dois terminais, né? Um dipolo, tá? Dois polos, capaz de impor uma diferença de potencial entre seus terminais, independente da magnitude da corrente. Tá? Então, essa fonte de tensão, né? Isso aqui é a definição de uma fonte ideal, né? O que é uma fonte de tensão ideal? É uma fonte que, se eu ligar uma lâmpada aqui, ou um motor, ou alguma coisa, essa fonte aqui consegue fornecer 1 ampere, ou pode fornecer 1 milhão de amperes. Tá? Para a fonte não importa, ela vai manter aquela tensão independente da corrente que está passando. Tá? Então, isso é uma fonte de tensão. Tá? Não depende, pode ser zero aqui também, pode estar aberto o circuito, ou 1 milhão de ampere, para ela não faz diferença. Tá? Então, isso aí é uma definição de fonte de tensão. Existe também um outro dispositivo, pessoal, que é o chamado de fonte de corrente. Tá? O que é uma fonte de corrente? Ele é um dispositivo também de dois terminais que é capaz de manter uma corrente fluindo através dos seus terminais, independente da magnitude da tensão. Tá? Que nem fonte de tensão, eu já falei, que poderia ser uma bateria, um circuito, alguma coisa assim. Né? Agora, fonte de corrente, não. Fonte de corrente não existe na prática. Tá? A fonte de corrente ela é um dispositivo que a gente usa para fazer análise. A gente usa nos circuitos, mas ela não existe na prática. Tá? A gente, tipo, não existe naturalmente, né? Nós podemos construir uma eletronicamente. Tá? A gente mede a tensão e daí mantém a corrente constante a partir daquela, da medição da corrente. Tá? Na prática, ela não existe. Mas o que seria uma fonte de... Eu posso fazer eletronicamente, né? Então, seria o seguinte, eu poderia colocar aqui uma lâmpada, tá? Vamos chamar de lâmpada aqui porque eu não falei o que é um resistor ainda. Uma lâmpada, e essa lâmpada, ela tem uma certa resistência ali, associada a ela, e essa fonte aqui está impondo 1 ampere, tá? Se eu pegar e colocar mais uma lâmpada aqui, ó, tá? Mais uma lâmpada, esse meu circuito, ele precisaria de mais... né, como eu tenho duas lâmpadas, tem uma potência maior associada, ela deveria drenar mais corrente. Só que esse circuito aqui não deixa. Ele sempre vai drenar, vai fornecer aqui 1 ampere, independente de quantas lâmpadas eu colocar aqui. Tá? Posso botar qualquer circuito e vai passar sempre 1 ampere. Tá? Beleza? Além do mais, fonte de tensão, pessoal, então aqui eu falei, ó, de 0 pode ser até 1 milhão de ampere. Se eu pegar uma fonte de tensão e curto-circuitar ela, fazer isso aqui, ó, tá? Então eu fechei um caminho, não tem carga aqui no meio, isso aqui vai, a gente causa algo chamado de curto-circuito. Tá? O curto-circuito é quando o caminho fica o mais curto possível, daí o nome dele, né? E daí isso faz com que a corrente que vai circular aqui seja muito grande, teoricamente infinita. Tá? Então, isso aí a gente não pode fazer com uma fonte de tensão, não posso curto-circuitar ela, senão eu vou acabar danificando ela. Tá? Aqui, a fonte de corrente, pessoal, ela sempre está passando 1 ampere. Tá? Então, se eu tiver uma fonte de corrente assim, ó, eu não posso deixar ela aberta. Não posso deixar uma fonte de correntes aberta. Porque se ela sempre está passando 1 ampere e não tem caminho, por onde é que essa fonte de corrente vai circular? Por onde é que esse 1 ampere vai passar? Não tem um fio aqui, um caminho para ela. Tá? Então, a fonte de corrente não existe com os terminais abertos. Eu tenho que ter ou uma carga, ou, ao contrário da fonte de tensão, eu posso deixar a fonte de corrente em curto. Tá? Então, aqui esse 1 ampere vai ficar circulando aqui dentro. Tá? Então, a fonte de corrente para existir tem que estar em curto ou com uma resistência aqui, por exemplo, uma carga. E a fonte de tensão, não. A fonte de tensão eu posso deixar aberta. Tá? O que eu não posso fazer é curto-circuitar ela. Tá? Então, porque assim, sempre a gente tem alguns circuitos que são análogos, né? Um circuito que seja exatamente o oposto. Então, nós temos a fonte de tensão. O que é o oposto da fonte de tensão? A fonte de corrente. Tá? Ela não existe na prática. A gente criou ela só para dizer que existe um oposto. Tá? Esse aqui é o Batman, né? Esse aqui é o Coringa. Né? Tá? Não existe um sem existir o outro. Tá? Se um não existisse, não teria Batman. Tá?
Não tem como existir o Batman sem existir o Coringa, tá? Bom, acho que é uma boa análise, né? Beleza? Então, agora, pessoal, nós vimos já que a carga do elétron, né, é essa aqui, né? 1,6 vezes 10 na menos 19, né? Que é a carga de um elétron, tá? Então, o que acontece? Nós vimos também o que é corrente. Tá? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga, tá, que está passando, que carga, quando pensar a carga, a gente vai lembrar de elétrons. Cada elétron tem essa carga aqui. Tá? Então, para mim conseguir uma carga alta, eu preciso de muitos elétrons, tá? Junto com esses, para formar uma carga maior, tá? Então, quando eu tiver uma carga muito alta e uma determinada corrente, uma dividido pela outra vai dar, então, a minha corrente elétrica, medida em amperes, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios com isso aqui, né, para vocês. Senão só eu fico falando aqui, né, já estou há 1 hora falando, tá? Então, fazer uns exercícios aí para a gente entender melhor, para vocês interagirem também, tá? Então, primeiro exercício, pessoal, tá? Quem quiser acompanhar aí, pegar um caderno também, fazer calculadora, tá? Para vocês pegarem isso, já se acostumando a fazer cálculos na calculadora, tá? Então, aqui a gente tem, ó, primeiro exercício. Uma corrente de 15 amperes percorre uma seção transversal de um fio de cobre durante 2 minutos, tá? Então, o que é a seção transversal? Se eu tenho um fio aqui, né, é o corte do fio, né? A seção do fio, a área do fio. Tá? Então, o fio que ele tem uma determinada área e os elétrons eles vão fluir por dentro desse fio. Se a gente pegar toda a área do fio, tá? Durante 2 minutos passou 15 amperes. Tá? Então, a pergunta é, qual que é a carga que passou por esse fio? Tá? Qual o número de elétrons que passou por dentro desse fio? Tá? Beleza? Vamos tentar fazer aí? Dá um minutinho aí para vocês fazerem. Eu vou deixar assim aqui, ó. Eu posso ver a cara de vocês ali. Assim. Tá? Vão tentar fazer aí. Vou deixar vocês fazerem, né? Senão eu já tô cansado de falar. Peguem um caderno aí, calculadora, e daí vocês podem ir fazendo. Tá? Ah, mas escondeu o exercício aí, professor, agora? Oi? Ah, tá. Eu não tô compartilhando tudo a tela. Tá. Ah, já faz parte do desafio, né? Faz parte do desafio, Ah, exatamente. não, tô ligado. É que eu tô compartilhando. Deixa eu ver. Tela inteira aqui. Agora sim, né? Tá vindo, tá indo, tá indo. Aí, ó. Estão vendo? Estão vendo a tela, pessoal? Agora sim. Tá, eu posso ver vocês no cantinho aqui, pelo menos quem tá. Só o Vitor que tá com a câmera ligada ali, ó. Tá. Como é que eu resolvo esse exercício aí? Temos as equações, né? As equações do slide anterior ali. Eu posso colocar aqui, inclusive. Vou dar um Ctrl C aqui, eu vou colar ali, ó. C. Lá aqui, ó. As equações, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho a corrente, né? Que é o I. Tenho o tempo também. Tá? Então, eu quero calcular a carga, que é o Q. E quero calcular o número de elétrons também. Tá? Vou deixar vocês fazerem aí um minutinho, senão eu... Vocês escutam barulho de motosserra, hein? Eu não tô escutando Não. nada. Não? Tá, beleza. Tem um cara serrando lenha aqui do lado, na chuva. Não sei onde. Tá inspirado, homem. Vai ter dia pra serrar uma lenha, né? Que é essa hora aí? Essa hora. Não sei onde é que é.
Bom dia, professor. Dia. Professor, uma pergunta. O 120, os 2 minutos ali, eu não tenho que transformar em segundos? Ou não precisa? Precisa sim. Não, é que deu um cálculo aqui, então tá certo. Eu vou fazer aqui, vou ver se vai estar certo. É isso aí, Obrigado. o tempo é medido em segundos ali. Tá, obrigado. Beleza. Tranquilo? Podemos fazer? Eu fiz aqui, só que os números estão me surpreendendo aqui. Dá uns números bem grandes. O segundo, principalmente. Isso. Exatamente. Então, vamos lá. Aqui, ó, o que nós temos? Então, primeira coisa, nós primeiro temos que separar os dados, né? Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma corrente de 15 amperes. Então, vou separar os dados aqui. Ó. Corrente é 15 amperes. Temos aqui também o tempo, tá? Tempo 2 minutos, tá? Que é o nosso ΔT, 2 minutos. Só que a gente sabe que para usar essas equações, os tempos devem estar em segundos, tá? Então, esse 2 minutos aqui nós vamos converter para segundos. A gente sabe que cada minuto são 60 segundos. Então, 2 vezes 60 vai dar 120 segundos, tá? Então, temos aqui todos os dados. O que nós queremos? Queremos a carga, tá? E queremos também o número de elétrons, tá? Então, nós temos que buscar as equações que nós temos, né? Nós temos essas duas equações aqui, né? Nessa equação aqui, nós temos a corrente e temos o tempo. Então, daqui nós podemos calcular o valor da carga. Sempre vai ser assim, sempre vai ter apenas uma incógnita que nós temos que resolver. Mais para frente, nós vamos ter exercícios onde nós vamos ter mais do que uma incógnita, daí nós teremos que resolver um sistema de equações. Mas aqui é um exercício primeiro, né? Não dá para assustar, né? Mas vai ser exercício que só tem uma incógnita, tá? Por vez. Então, daqui nós podemos pegar, ó, esse cara aqui está dividindo, passar para lá multiplicando, né? Então, a minha carga vai ser corrente vezes o intervalo de tempo, tá? Então, minha carga vai ser corrente é 15 vezes o meu intervalo de tempo, que é 120 segundos, tá? Então, essa carga aqui, ó, ela é 15 vezes 120. Quanto é que dá isso?
O meu deu 1.800. 1.800, tá? Qual que é a unidade aqui? Coulombs. Coulombs, perfeito. Né? Por que é coulombs, pessoal? Porque quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, tá? Essa multiplicação aqui, ó, é corrente vezes tempo, né? O que é corrente? Corrente, pessoal, é coulomb por segundo, tá? E o tempo é medido em segundos. Então, vai cortar esse cara aqui e vai sobrar somente coulomb, tá? Não precisa fazer, mas quem fizer é interessante saber as unidades também que vocês estão trabalhando. Tá? As unidades tem que fechar lá no final. Beleza. Então, já calculamos o valor da carga. Então, essa carga aqui ó, é 1.800. Isso aqui fechou. Depois, nós queremos saber quanto que é o número de elétrons. Tá? Então, nós já sabemos a carga, que é 1.800. Tá? E buscamos esse N. E aqui é a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Então, isso aqui é uma multiplicação. Eu vou passar dividindo, né? E depois vou girar a equação. Vou deixar o N desse lado aqui, tá? Vou deixar o N aqui, ó. Então, vai ficar 1.800 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? E agora, como é que eu resolvo divisão de números em notação científica? Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso aí? Então, Eu transformei o 1800 em notação científica também, seria assim? Isso aí. Então, aqui está a notação científica base 10 aqui, né? Então, nós vamos pegar esse 1.800, né? O que é notação científica, pessoal? Notação científica é quando nós temos aqui, ó, esse número que está à esquerda da vírgula, só pode ter um número aqui, tá? Só pode ter um número. Se tivesse 10, por exemplo, aqui, ó, nós íamos passar a vírgula para o lado e ia mudar o expoente, tá? E daí ia acabar sempre ficando somente um número aqui. Um número entre 1 e 9 aqui. Aí vírgula, e daí os outros números ficariam aqui, tá? Nessa outra parte. Ok? Isso aqui, então, notação científica são 3 partes, né? Primeiro é a base, né? Que é a base 10, o expoente, e esse número que fica na frente aqui a gente chama de mantissa. Tá? É a mantissa do número em notação científica. Então, nós temos que passar esse 1.800 para a base 10. Então, a vírgula, ela está aqui, ó, né? No 1.800. Então, nós vamos passar para a esquerda, né? Vai ficar 1, 2, 3. Tá? Então, é 1,8, né? Vezes 10, né? Elevado na 3 ou na menos 3 aqui? Na 3. 3. 3 ou menos 3? É 3. 3, né? Porque se fosse menos 3, seria um número menor do que 1, né? Então, esse 10 na 3 aqui significa 1.000, né? Então, 10 na 3, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1.000. Então, 1.000 vezes 1,8 dá 1.800, tá? E aqui é 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? E agora, pessoal? Como nós temos uma divisão de números em notação científica, o que a gente faz? Na divisão, a gente sempre pega o número, divide o número e subtrai os expoentes. Então, vou fazer um exemplo aqui. Se eu tivesse assim, ó, um número aqui que fosse A, por exemplo, vezes 10 sei lá, na menos X aqui, tá? Dividido por B vezes 10 na Y aqui, por exemplo, tá? Essa divisão, eu vou dividir os números aqui, ó, vai ficar A sobre B, vezes 10, e daí eu subtraio os expoentes aqui, vou tirar esse, só X e Y. Então, ficaria X menos Y, tá? Então, eu divido os números aqui e subtraio os expoentes, quando é divisão. Quando for multiplicação, A vezes 10 na X aqui, vezes um B 10 na Y. Então, a gente multiplica os números, né? Fica A vezes B vezes 10, e daí soma os expoentes, né? X mais Y, tá? Beleza? Então, aqui nós vamos dividir os números, né? Quanto que é 1,8 dividido por 1,6? 1,125. 1,125, tá? Vezes 10. E aqui vai ser 3, né?
3 menos 19. Então, assim, Tá? Menos, né? Só que o de baixo é negativo, então menos com menos vai dar mais. Então, esse n aqui vai dar 125 vezes 10 dá menos com menos mais, dá 19 mais 3 dá 22, né? Então dá esse númerozinho aí, né? Imagina, 1,125 e 22 zeros depois. Tá? Então, não dá nem para ler esse número, deve ser trilhões de elétrons. Tá? Então, quando a gente está falando em número de elétrons, pessoal, são números absurdos, assim, tá? Então, a corrente de 15 amperes é uma corrente, a metade da corrente de um chuveiro, tá? Por 2 minutos ainda. Então, pense que quando vocês estão tomando um banho lá de 10 minutos, aí quantos trilhões e trilhões de elétrons estão passando lá para esquentar a água do chuveiro de vocês. Tá? Tranquilo? E aí? Isso aqui é mais para revisar também um pouquinho da notação científica aí, né? Que vocês vão utilizar também, tá? Tranquilo? Dúvidas? Beleza? Vamos lá, vamos seguir, vamos fazer mais um exercício aí, tá? Isso aqui é uma abordagem um pouquinho diferente, tá? Então, esse exercício é o seguinte, então, o gráfico abaixo, ele fornece a intensidade da corrente, tá? Então, essa é outra maneira quando a gente fala assim, o que é a intensidade da corrente? É a corrente elétrica, tá? É a magnitude, a quantidade de corrente elétrica, tá? Que é medida em amperes. Então, o gráfico fornece a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico em função do tempo, tá? Então, aqui temos tempo aqui e corrente elétrica nesse eixo aqui, tá? Em 9 segundos, a carga elétrica e o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor então tem que calcular qual que vai ser a carga do elétron e o número de elétrons que atravessa a seção depois de 9 segundos, tá? Então, os dados aqui, pessoal, eles estão fornecidos de uma maneira um pouco diferente, através de um gráfico, tá? Através de um gráfico. Então, significa o quê? Que o tempo está passando e a corrente é constante, tá? A corrente é contínua, tá? E daí o tempo vai passando e eu quero saber aqui, ó, depois de 9 segundos, tá? Depois de 9 segundos, qual que foi a carga, tá? Que passou nessa seção desse fio, tá? E aqui, pessoal, tem uma abordagem um pouco diferente, tá? Que é uma abordagem mais gráfica, tá? Que é o seguinte, qual que é a equação ainda da carga? A gente viu, na verdade, que a corrente, ela é a carga sobre o intervalo de tempo, tá? O que nós estamos buscando? Estamos buscando a carga, tá? Então, se a gente passar esse ΔT multiplicando, significa que a carga, ela é a corrente vezes o intervalo de tempo, tá? Se vocês olharem essa equação, ó, essa equação, ela é o produto de duas variáveis, né? Então, se a gente pegar, olhando isso numa abordagem mais geométrica, digamos, a gente tem um quadrado aqui, ó, tá? Tem um lado A aqui ó, e um lado B, tá? E a gente quer calcular a área desse quadrado. Como é que a gente faz? A área de um quadrado é simplesmente A vezes B, né? Correto? Então, aqui, ó, nós temos nesse eixo aqui, ó, corrente e aqui tempo, tá? E se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, pessoal, desse lado aqui nós temos um intervalo de tempo. E aqui nós temos a corrente, tá? Então, não é a mesma coisa do que esse quadrado aqui, ó. Para mim calcular a minha carga, eu tenho que multiplicar duas variáveis, que é justamente os dois lados desse quadrado, tá? Então, a carga, ela é equivalente, tá, a gente calcular a área dessa curva aqui, tá? Igual calcular a área dessa curva. Por quê? Porque, olhando para a equação, ela fica igual à área de um quadrado, tá? Então, ela não é que a área é a carga, tá? A área é a área, tá? A área é medida em unidade de área, lá em centímetro quadrado, metro quadrado. Agora, aqui não. Aqui, o equivalente numérico da área do gráfico é igual à carga, tá? Então, é só para mostrar que existem outras formas da gente olhar esse gráfico. Tem outros tipos de gráficos também que a gente resolve por área. Por exemplo,
lá na física 1, lá no ensino médio, vocês têm um gráfico aqui, ó, onde aqui é tempo, por exemplo, aqui é a velocidade, tá? Então, a velocidade, digamos, está dando, sei lá, 10 metros por segundo. A área dessa curva aqui, pessoal, é a posição, tá? É a posição, ΔX, um deslocamento, tá? Por quê? Porque é velocidade vezes o intervalo de tempo aqui, tá? Então, é a mesma coisa disso. Tá? Então, existem várias outras abordagens geométricas, que a gente fala, né, para chegar no valor. Isso aqui vocês vão ver lá em cálculo, tá? Lá em cálculo vocês vão ver esse tipo de abordagem através das ferramentas de cálculo, lá, de derivada, integral, né, que vocês vão ver conforme vai passando a disciplina, tá? Beleza? Então, podem continuar vocês agora. Tá? Vou deixar para vocês. Tranquilo? Podemos seguir? Eu terminei aqui. Tranquilo. Eu também. Então, pessoal, como eu falei, né, a gente pode resolver esses problemas quando eu tenho gráficos, né, que a área dessa curva aqui embaixo, a área da curva da corrente em função do tempo, né, abaixo desse gráfico aqui, é equivalente à carga que está circulando nesse intervalo de tempo, tá? Então, você passou 9 segundos aqui, eu tenho 3 amperes passando, né? Pela equação, aqui vai dar 3 amperes vezes meus 9 segundos, né? 3 vezes 9, vai dar 27 coulombs, né? Então, essa aqui é a minha carga. Tá? Depois é pedido também o número de elétrons que atravessa essa seção do fio, tá? Então, a equação era que a carga, né, era o número de elétrons vezes a carga do elétron, tá? Então, estou buscando o N, tá? Então, se eu isolar o N aqui, né, a gente sabe que o N é a carga dividido a carga de um elétron, tá? Então, N é a carga sobre a carga de um elétron. Então, essa minha carga aqui é 27. E a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Então, aqui é a mesma coisa, né? Nós vamos passar esse número aqui para a notação científica, tá? Da mesma forma. Então, esse 27, como é que ele fica em notação científica? A vírgula, ela está aqui, ó, né? Eu vou passar ela para a esquerda. Então, vai ficar 2,7
vezes 10 na 1. Né? Porque 10 na 1 é 10, né? Então 10 vezes 2,7 dá 27 de novo. Tá? E aqui 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Agora eu vou dividir esses dois números aí. Quanto que é 2,7 dividido por 1,6? No meu deu 1,6875. 6,875, tá? Vezes 10, e aqui vai ficar o expoente de cima, né, menos o expoente de baixo. Tá? Sempre tem que tomar cuidado com o jogo de sinal aqui, tá, pessoal? Tá? Sinal é muito importante e é muito fácil de errar, né? Então tem que tomar cuidado. 6,875 vezes 10 na menos com menos dá mais 19 mais 1 vai dar 20 aqui. Tá? Então dá também um número astronômico aí de valor de número de elétrons, tá? Sempre dá números bem grandes. Beleza? Tranquilo. Beleza. Com dúvidas daqui? Beleza? Nenhuma. Por mim não ficou nenhuma dúvida. Beleza. Beleza. Até a prova. Até a prova. Essa parte aqui é tranquilo. Isso aqui É é o que tranquilo. vocês viram no ensino médio e um pouco é para a gente revisar aqui ó, como é que faz os cálculos aí com notação científica. Então vamos lá, vamos seguir. Tem algumas outras definições aí que nós precisamos saber também, tá? Então, outra definição que é bem importante, nós vimos o que é tensão, o que é corrente, tá? Outra definição bem importante é a potência, tá? Então, potência, pessoal, ela está associada à capacidade de realização de trabalho por unidade de tempo, tá? Então, a potência em variáveis elétricas, tá? Ela é dada por essa equação aqui, ó. É tensão vezes corrente, tá? Então, a corrente nós já vimos, que é dada em amperes. A tensão nós já vimos, que é medida em volts, tá? Então, o produto da tensão pela corrente vai me dar uma outra variável chamada de potência elétrica, que é medida em watts, tá? O símbolo é o W maiúsculo, tá? Então, isso aqui, ó, quanto a potência, pessoal, essa aqui a gente chama de potência elétrica, né? Mas existem outros tipos de potência, né? Por exemplo, potência mecânica, potência térmica. Então, a potência, ela está associada à capacidade de realização de trabalho por unidade de tempo. Agora, esse trabalho aqui pode ser trabalho de diversas formas. Pode ser trabalho elétrico, né? Pode ser trabalho mecânico, pode ser trabalho térmico, tá? Pode ser trabalho luminoso, né? Potência luminosa também existe, tá? Então, isso aqui é o que nós vamos usar nessa disciplina, como a gente está trabalhando com circuitos elétricos, né? A gente precisa saber a potência elétrica, tá? Então, se eu tiver lá, por exemplo, uma fonte de tensão, okay, que é uma fonte, por exemplo, de 12 volts, e ela está alimentando uma carga e ela me fornece 10 amperes, tá? Então, para calcular a potência aqui vai ser 12, né, vezes 10, ou seja, essa fonte aqui, ela está entregando para o meu circuito, tá? Ela está fornecendo 120 watts, tá? Então, volt vezes ampere vai dar watt, tá? Então, potência é a quantidade de trabalho realizada por unidade de tempo. Então, a gente diz assim que aqui, em vez de ser esse delta, esse D aqui, pessoal, isso aqui é um operador lá de cálculo 1, que vocês vão ver lá na disciplina de cálculo. Como vocês não viram ainda, vocês vão ver cálculo, daí o dia que vocês vierem revisar essa matéria, vocês vão ver, aqui tem uma derivada. Tá? Mas, por enquanto, a gente considera que é só um delta aqui. Então, a variação da energia, tá? O que é esse E aqui? É a energia, é o trabalho, tá? A variação da energia por unidade de tempo, a gente diz que isso é a potência, tá? É a taxa de variação da energia. Então, quanto mais trabalho, mais energia eu gastar em menos tempo, maior tem que ser a potência, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um motor lá de 100 HP de potência, motor elétrico, né? Ele realiza muito trabalho, né? Muito mais trabalho do que um motor de 1 HP, tá? 1 HP é medida de potência também, né? Por isso. Então, o motor de 100 HP é um motor grande, lá, um grandão, que realiza muito trabalho. Um motor de 1 HP é um motorzinho pequeno, tá? Um motorzinho que realiza bem menos trabalho, tá? Então, o grande, ele vai, na mesma unidade de tempo, aquele motor grande vai realizar muito mais trabalho, vai conseguir movimentar muito mais, fazer muito mais trabalho.
E então, se ele realiza mais trabalho na mesma unidade de tempo, logo ele vai ser mais potente, tá? Então, essa é a ideia. Quanto mais trabalho eu realizar por unidade de tempo, porque a gente pode pensar, por exemplo, num carro, né? A gente pega qual a diferença de um Fiat Uno 1.0 ali para uma Ferrari, por exemplo, tá? A diferença é que eu consigo, por exemplo, ir daqui até Porto Alegre tanto com um Fiat Uno 1.0 quanto com uma Ferrari. É a mesma coisa. O meu trabalho realizado é o mesmo. Só que com a Ferrari eu consigo ir muito mais rápido, tá? Então, se eu diminuo o tempo aqui, ó, para realizar o mesmo trabalho, tá? O trabalho nesse caso é deslocamento. Tá? O deslocamento é o trabalho realizado. Então, se o meu trabalho, o meu deslocamento é o mesmo e o tempo foi bem menor, quer dizer que a potência é maior. Tá? Então, para mim chegar mais rápido em Porto Alegre, eu preciso de mais potência, tá? Para realizar em menos tempo. Tá? Beleza? Então, para nós, potência é tensão vezes corrente. Não adianta ter só tensão e não ter corrente, e não adianta ter só corrente e não ter tensão. Tá? Ok? Então, e o contrário, a gente pode fazer o contrário também. Muitas vezes a gente já tem a potência, tá? E a gente quer saber quanto de trabalho foi realizado. Tá? Então, a gente calcula isso através da energia. Tá? O que é energia? Está associada à capacidade de realização de trabalho, é o quanto de trabalho a gente realizou. Então, ela é a potência, tá, que uma fonte, por exemplo, está entregando, vezes o tempo que ela fica fornecendo essa potência. Tá? Isso, para nós, é a energia. Tá? É potência vezes o tempo. Tá? A energia, pessoal, é aquilo que a gente paga na conta de luz. Tá? Então, a gente paga, se vocês pegarem uma conta de luz lá de vocês vão estar lá, minha residência consumiu 300 kWh de energia, 500 kWh de energia. Um quilowatt-hora, pessoal, é uma unidade de energia. Tá? Ela não é a unidade padrão do sistema internacional. O sistema internacional é o joule. Tá? O que é um joule? Quando a gente pega aqui, ó, 1 watt de potência, que é a unidade medida em watt, e o tempo aqui de 1 segundo, tá? 1 watt vezes 1 segundo dá como eu estou fazendo o produto, né? O produto seria watt segundo. Watt vezes segundo. Watt vezes segundo foi redefinido essa variável como sendo joule. Tá? Então, o que é um joule? É uma potência de 1 watt fornecida por 1 segundo. Tá? Só que daí o joule, pessoal, daria um valor muito grande se a gente usasse o joule lá na nossa conta de luz. Tá? Então, lá a gente usa o quilowatt-hora. Então, tem uma conversão aqui. Tá? O que é 1 quilowatt-hora? Watt de potência, quilo. Quanto que é 1 quilo? 1 quilo é 1000. Então, aqui são 1000 watts, tá? 1000 watts vezes 1 hora, tá? Só que hora, para a gente trabalhar aqui, teria que ser em segundos. Então, 1 hora tem 60 minutos, né? E cada minuto tem 60 segundos. Tá? Então, 60 vezes 60, 1 hora tem 3.600 segundos, correto? Então, se eu colocar aqui vezes esses 3.600 segundos, isso aqui vai dar esse número aqui, ó, tá? Vai dar 3.600.000 watt segundo. Então, 1 watt segundo é joule. Então, 1 kWh tem 3,6 milhões de joules, tá? Então, o consumo de uma casa aí, pessoal, é em torno de 300 até uns 600 kWh. Então, pega esses 3 milhões e faz vezes 300 ou 600. Daria bilhões de joules. Então, eles não usam isso. Usa quilowatt-hora, que é um número melhor, né, de trabalhar. Tá? Então, quando eu digo, por exemplo, pessoal, que eu tenho lá um chuveiro elétrico, tá? Esse meu chuveiro elétrico, ele possui uma potência, vamos arredondar aí, né? O chuveiro elétrico geralmente é uns 7, 8 kW. Vamos dizer que ele tem 5 kW. Tá? Então, 5 kW significa que ele tem 5.000 watts de potência. Tá? Então, eu quero saber quanto de potência, quanto de energia esse meu chuveiro vai consumir durante vamos colocar aí 20 minutos. Ficar 20 minutos ligado com esse chuveiro. Qual que é a potência em quilowatt-hora que ele vai me consumir? Tá? Então, o que é energia? Energia é potência vezes tempo. Potência nós temos. O tempo aqui, ó,
Se nós queremos calcular em quilowatt-hora, nós temos que converter o tempo para horas. Tá? Então, o tempo que eu falei era 20 minutos, né? 20 minutos. Tá? 20 minutos em hora corresponde a quanto? Então, para passar 20 minutos para horas, né, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Então, vai ser 20 minutos sobre 60 minutos, né? Que corresponde a uma hora, né? Uma hora é 60 minutos. Então, eu poderia cortar esse uma hora com esses 60 minutos, né? Então, na verdade, a gente corta esse aqui e fica 20 sobre 60. Ou seja, dá 1 sobre 3, isso aqui dá 0,33 horas, né? Tá certo o que eu fiz? Dá 1 sobre 3, né? 0,33 horas. Tá, daí uma dízima aqui, né? Então, a minha energia, pessoal, ela é a potência em quilowatt-hora vezes o tempo em horas, tá? Quanto que é a minha potência em quilowatt-hora? É 5, tá? 5 kW. E o tempo é 0,33, tá? 3 tem uma dízima aqui, né? Então, essa energia aqui, eu vou ter que pegar uma calculadora aqui. Deixa eu achar uma calculadora aqui. Então, seria 5 vezes 0,33 aqui, né? Ou 1 sobre 3, né? Vamos botar 1 por 3. 1,666, uma dízima. 1,666 kWh. Tá? Então, essa aqui é a potência, a energia que o meu chuveiro consumiu. Tá? Então, lá vai ter um preço por quilowatt-hora. Aqui em Santa Maria, acho que está uns 90 centavos, R$1 quase, por quilowatt-hora. Então, se eu ficar 20 minutos no chuveiro, um chuveiro de 5.000, eu vou pagar lá quase R$2 aqui de banho. Tá? Beleza? Então, é assim que a gente faz. O normal seria trabalhar em joules, né? Seria pelo Sistema Internacional de Unidades. Mas energia a gente usa sempre em quilowatt-hora, porque é a unidade mais utilizada, tá? Então, essa equação aqui, pessoal, tá? Ela só vale quando eu tenho potência constante. Tá? Então, a minha potência não muda. Sempre, nesse caso aqui, o chuveiro está sempre com 5 kW. Tá? E o tempo está passando e a potência constante. Se a potência estiver variando, daí eu tenho que usar essa equação aqui, ó, tá? Que usa uma integral, tá? Que vocês vão ver lá em cálculo. Tá? Só coloquei aqui para o dia que vocês forem revisar esse conteúdo, vocês vão ver uma integral ali, tá? Isso aqui vai ser lá no final da disciplina de cálculo, eu não vou falar agora. Tá? Beleza? Dúvidas aqui? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, energia é potência vezes tempo. Se a potência estiver em watt e o tempo estiver em segundo, vai dar joule, ou watt segundo. Se a potência estiver em quilowatt e o tempo em horas, vai dar quilowatt-hora. Tá? Posso converter de uma para outra usando essa relação aqui, se eu quiser. Mas a gente vai trabalhar só em quilowatt-hora. Tá? Outro conceito bem interessante, pessoal, é o conceito de rendimento. Tá? O que é o rendimento? O rendimento é o quociente entre a potência de entrada e a potência útil de saída num determinado equipamento. Tá? A gente chama também de eficiência também. Tá? Então, por exemplo, acho que eu tenho um exemplo depois. Se eu tenho, por exemplo, um motor elétrico, tá? Que é o próximo exemplo ali, mas eu vou mostrar aqui. O motor elétrico, ele é, na verdade, um conversor de energia, né? Porque eu entro nele com potência elétrica, tá? Que seria a minha potência de entrada, tá? O I aqui de potência de entrada, de input, né? E ele me fornece na saída potência mecânica, correto? Então, eu injeto potência elétrica e ele me entrega potência mecânica. Aqui nós temos variáveis do tipo tensão e corrente, né? E aqui, pessoal, nós temos variáveis do tipo torque e velocidade, ômega. Tá? Então, como é que eu calculo potência aqui? Potência aqui é tensão vezes corrente. Potência elétrica. Como é que eu calculo potência mecânica? Potência mecânica é torque vezes velocidade. Tá? Então, torque é Newton metro e velocidade é radianos por segundo. Tá? O que acontece? Nem toda essa energia elétrica é convertida em energia mecânica. A parte dessa energia é perdida.
tá? Parte e vira calor, por exemplo, tá? Vira calor, porque o motor ele esquenta também, tá? Ele dissipa um pouco de calor. Parte dessa energia vira barulho, tá? Parte dessa energia precisa também tocar uma ventoinha lá para refrigerar o motor, dependendo da potência do motor. Tem alguns motores que tem uma ventilação forçada, né? Então, tem um eixo aqui, um ventilador forçado para fazer o vento circular ali e refrigerar ele, tá? Então, tudo isso aí não vira potência mecânica, tá? Tudo isso vira perdas, tá? Então, a relação entre essa potência de saída aqui, potência de saída, em relação à potência de entrada, é chamada de rendimento, tá? É o rendimento do motor, ou eficiência também pode ser chamado, tá? Esse rendimento, pessoal, é sempre menor do que 1, tá? Nunca vou entregar mais potência do que ele está... não vai sair aqui mais potência do que ele está entrando aqui, tá? Isso é lei da conservação da energia, e não tem como sair mais potência do que entra. Tranquilo? Então, a eficiência pode ser, o rendimento pode ser calculado através da energia, tá? Sendo que a energia é potência vezes tempo, né? E como o tempo que eu estou usando é o mesmo para entrada e para saída, eu posso cancelar ele aqui. Daí fica a mesma coisa que potência, tá? Então, aqui seria uma energia, sempre que fala em energia num período, num intervalo de tempo, esse intervalo aqui, tá? E potência não, potência é instantânea, né? Potência na hora. Não é por unidade de tempo. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, nós temos aqui um motor elétrico, tá? Esse motor elétrico, ele recebe uma potência elétrica de 700 watts, tá? Tem 700 watts que estão entrando no motor, 700 watts elétrico, tá? E está saindo no eixo aqui, ó, potência mecânica, 525 watts, tá? Então, ele não converteu totalmente essa energia. Essa diferença de energia virou calor, barulho, outra coisa, tá? Tá? Então, a pergunta é, qual que é o rendimento desse motor? Tá? Qual que é o rendimento? Então, como é que a gente calcula o rendimento? O rendimento é a potência de saída, tá? Dividido pela potência de entrada, tá? 700 watts. Então, esse motor aqui, ele tem um rendimento de 0,75. Tá? O que significa isso? Que só 75% da energia virou trabalho. O que aconteceu com os outros 25%? Outros 25% esquentaram essa carcaça do motor aqui, geraram calor, barulho, tá? Foi tudo embora. Essa energia, pessoal, não volta mais. Foi perdida, ela está continuamente sendo perdida, né? E transformada em calor e outra coisa, tá? Então, a potência, geralmente, o rendimento, a gente geralmente expressa em porcentagem, tá? Ou seja, 75%, né? Então, é a potência aí pela entrada vezes 100% aqui vai dar a porcentagem. A porcentagem, 75% vira trabalho e o resto vira calor, tá? Então, as perdas é a diferença da potência de entrada menos a de saída, ou seja, 175 watts, tá? Então, 175 watts viraram calor. A gente pode calcular assim também, potência de entrada vezes 1 menos o rendimento, tá? Também dá 175. Beleza? Então, é só para vocês conhecerem esses conceitos aí que são bem importantes aí, que vocês vão usar durante o curso também. Essa de rendimento aqui, potência, energia, então nem se fala, tá? Beleza, senhores? O que eu tinha para passar para vocês é isso aí, já deu 2 horas de aula, mais do que isso a gente não aguenta, tá? Vocês não aguentam, todo mundo cansado, tá? Então, eu tento não passar mais de 2 horas de aula aí, senão vocês ficam loucos, tá? Mas se quiserem, a gente fica também mais 1 hora aí, não tem problema, vocês que sabem. Tá bom assim, professor, não tem problema. Tá bom. Não precisa se cansar. Não, tranquilo. Vocês têm aula depois agora? Aula de quê? Sistema digital. Sistema digital, com o Roger, né? Com o Roger? Acho que é. Acho que é com o Douglas. Com o Douglas. Com o Douglas, tá certo. Digitais 2 é com o Roger. Tá. Então tá, pessoal. Hoje são mais conceitos básicos, né? Ainda vai ser umas 2 ou 3 aulas ainda que são conceitos básicos, né? De resistor. A próxima aula a gente já começa a ver lei de Ohm, né? Resistores.
e alguns tipos de resistores, e daí a gente começa circuitos de verdade, né? Tá? Beleza? Então, esse material agora eu vou sempre colocar no Moodle, a aula agora também, coloco o link no Moodle, que alguém quiser rever alguma parte, ou alguém que não veio na aula hoje e quiser assistir ainda, pode assistir, tá? E daí a gente vai mais umas 2 aulas, aí eu já coloco uma lista de exercício aí para vocês irem se divertindo, tá? Beleza, senhores? Beleza. Qualquer Beleza, dúvida? senhor. Então tá. Abraço para vocês aí e boa aula para vocês. Feito, professor. Valeu, Feito. falou. Feito, valeu, professor. Feito, valeu. Um abraço, tchau, tchau.